Graça e paz abençoados, glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus, vejo Deus nas flores, sinto Deus na brisa do mar, o cantar dos pássaros, na leve brisa do fim da tarde, e o pôr do sol colorido, vi alguém sorrindo, tudo tão lindo, tudo que ele criou. Então Deus criou tudo e todas as coisas, né? O abençoados, grande coisa é louvar o Senhor. Antes de uma ministração já viemos aqui, não é? Com o nosso coração alegre, porque a beleza do Senhor dá formosura em nosso rosto abençoado, louvando e cantando ao Senhor. Vamos seguindo em paz, amém? Abençoados de Deus, vamos ler uma palavra hoje, meditar em uma palavra muito maravilhosa que o Espírito Santo me deu essa semana, amém? Coloquei no Facebook, Carmen Macedo. Água, porque estou com sede, abençoado. Isso aqui não é água consagrada, isso aqui é uma água porque eu estou bebendo, porque eu estou com sede. Tem um povo aí que consagra água e dá água pro povo, manda o povo levar água para casa, como se aquela água fosse realizar algum milagre. Não se consagra coisas da terra. Nós que somos consagrados a Deus, amém? Vamos lá, abençoado, que esse assunto aí eu deixo para gente grande, não é? Mestre, apóstolo, né? A uns Deus colocou na igreja. 1 Coríntios 12, verso 28. Eu creio naquilo que está escrito, não é, abençoado? A uns Deus colocou na sua igreja. Está escrito, por isso eu falo. Está escrito. E eu tenho esse entendimento, eu recebo essa palavra abençoada, amém? Eu sou uma evangelista, amém? A uns, Efésios 4, não é? Efésios 4, 11, a uns Deus colocou em sua igreja. Paulo falou em Coríntios, ok, Romanos, Coríntios, não é? Coríntios 12, versículo 28, a uns Deus pôs na sua igreja, primeiro apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Então, tem mestres que ensinam a palavra de Deus. Maria é uma evangelista, não é? Efésios 4, verso 11, a uns Deus colocou na sua igreja para apóstolo, para profeta, para mestre, para pastores e para evangelista, que é o meu caso, amém, abençoado? Então, cada um tem o seu nível e vamos trabalhar com o nível de maturidade que Deus nos deu, amém? Porque, abençoado, é Deus quem dá os seus dons aos seus filhos, amém? Deus é quem dá os dons, amém, abençoado, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie dizendo, eu fiz, eu me batizei, e agora eu sou salvo. Agora, abençoado, não é o batismo que salva, abençoado, não é o batismo que salva em águas. Quem salvou há mais de 2000 anos, nós, foi Jesus Cristo, amém? Vamos ao assunto, abençoado, uma palavra profética. Uma palavra profética é uma palavra profética. É independente de lei ou graça. Vocês entendem, compreendem isso? Uma palavra profética é independente de lei ou graça. Amém, abençoado? 1 Reis, capítulo 17. Vamos encontrar aqui a história de uma viúva. Vamos encontrar aqui um profeta enviado até a viúva. Esta viúva Deus ordenou para que ela sustentasse o profeta. E ela disse, mas eu só tenho um bolo, vou fazer para mim e o meu filho. Como vou lhe dar este bolo? E o profeta disse, dai primeiro a mim, fazei o bolo. Vai fazer como já estava em seus pensamentos. Mas primeiro você vai fazer o bolo para mim. Então disse o profeta à viúva, não é? Não vou ler tudo, amém, abençoado? Vou fazer aqui um resumo dessa
história. É uma história que está aqui em 1 Reis, capítulo 17, né? O verso 8 até o verso 16. Aqui tem uma palavra profética que um dia esta palavra abençoada está se cumprindo na minha vida. Amém? Então um dia Deus falou comigo mesmo, o Espírito Santo falou comigo mesmo, porque o Espírito Santo está em nós. Essa palavra abençoada, ela não veio através de um profeta, ainda que algumas palavras já veio através da boca do profeta para mim, amém? Já aconteceu isso também. Então Deus fala com homens, mas esta palavra aqui Deus disse para mim mesmo. Como Ele disse para mim e eu já recebi, agora eu posso distribuir esta palavra. Entendem, abençoado? Então vamos lá. E isso me chamou muita atenção, viu, abençoados? Olha o verso 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. E no início ela como que diz assim, ela colocou em questão, mas como assim, profeta, eu vou te dar um bolo se eu só tenho bolo para mim e meu filho? Eu vou te dar então e eu vou morrer, vou ficar com fome? Fazei, mulher, dai para mim. Então ela questionou, e eu fiquei assim ruminando esse texto, mas não é que Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre? Deus, Ele está sempre por trás de nossas atitudes, não é? Então, Ele ordenou Ele ordenou para ela, nem mesmo ela sabia que ela teria tal atitude, porque Deus disse, né? Então veio a palavra do Senhor dizendo, levanta-te, vai até Serepta, que pertence a Sidom, e ali habita. Ordenei a uma mulher ali que te sustente. Ordenei. Ele já tinha uma ordenança para esta mulher. Ela vai fazer o bolo, ela vai sustentar o meu profeta. Então eu fiquei pensando, aqui abençoado, olha, não cabe corrente nesse tempo aqui, olha, não, como nas igrejas hoje, para você ser abençoado, não é? Se você está precisando de alguma providência na sua vida, uma cura, uma prosperidade material, se você precisa de alguma coisa, abençoado, e não vai ser a primeira vez em que ela, mas como assim? Eu vou dar o bolo, mas eu só tenho esse para mim, e o meu filho, como eu vou dar para o profeta primeiro? Depois ela questionou sobre o filho dela, mais uma vez ela questionou. Então, abençoados, as atitudes de Deus às vezes está invisível para algumas pessoas. E aí eu fiquei ruminando esse texto aqui, não é? Eu fiquei ruminando esse texto aqui. E então a gente vai trabalhar um pouco, abençoado, com essa palavra profética, não é? Talvez você não é viúva, talvez essa aqui era uma viúva com um filho. Talvez você não é viúva, talvez você é uma mãe solteira, talvez você é uma mulher separada, sozinha. Então a providência chega para os filhos de Deus, de um modo ou de outro, a providência chega. Aqui nós não glorificamos, abençoada, porque eu dobrei meu joelho, fiz campanha, fiz jejum e fiz corrente, como nos ministérios por aí. Nos ministérios por aí, abençoado, quando você está precisando de uma providência, quando você está precisando de uma bênção, nos ministérios por aí, eles dizem, vem aqui, faz 7 dias de campanha, faz isso, faz aquilo, faz corrente, faz campanha, faz novena, faz isso, pipipi. Então, enche a cabeça do cristão de coisas terrenas. Aqui não tinha corrente, aqui não tinha campanha para receber a bênção. Deus providenciou para aquela viúva, Deus providenciou para aquela viúva. Aqui nós damos a honra e glória totalmente para Deus, abençoado, totalmente para Deus. Quem inventou campanha e corrente foram os homens, e aí as pessoas, os cristãos, os filhos de Deus perecem por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Deus sempre vai trazer a provisão para nós. E vocês vão ver a provisão que Deus trouxe, abençoado. E ela não fez nenhuma corrente. Ela não fez campanha.
Nem existia isso aqui. Foi os homens, há muitos anos que os homens colocaram corrente e campanha dentro das igrejas. Nunca teve isso abençoado na Bíblia. Colocaram e aí os cristãos ficaram escravos desse movimento, né, que escraviza as pessoas. Não falaram de Deus, não falaram que Deus é quem traz a provisão. Não é pelo que eu faço, sempre será Deus em nossa vida. Efésios 1, versículo 4. Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Deus nos predestinou em amor. Foi Deus, sempre será Deus, de um modo ou de outro, sempre será Deus. Aqui Deus mesmo falando com o profeta. Quando Jesus também teve o tempo de sua carne, ele disse, os pássaros eles voam, eles não fitam, eles voam, eles não tem essa palavra aí, abençoado, de Jesus? No entanto, o Senhor sustenta. Amém? Então, sempre será Deus. Na nova aliança sempre será Deus. Eu vejo Deus nas flores. Eu vi Deus um dia falando comigo essa palavra. Eu ouvi o Senhor. Eu estava não numa situação muito legal. Há muitos anos, abençoado. Há muitos anos. Se eu não tivesse dentro desse ministério Graça e Apostolado, ouvindo a graça e o apostolado através de um profeta chamado Marcos Gomes, eu não sabia dessas coisas. Hoje eu sei de muitas coisas e sei discernir a voz do Senhor. Então Deus abençoado, ele tem uma fala profética. As palavras proféticas aí independem de lei e graça. Então, digo a vocês, por que o Senhor só fala com o profeta? Por que o Senhor só ia trazer providência para a viúva? Veja, abençoado, aqui não cabe campanha, aqui não cabe corrente para receber uma bênção. E vocês vão verificar isso. É só ler o texto. E a palavra profética é esta, 1 Reis 17. Palavra profética não cabe lei ou graça. Palavra profética é palavra profética para os filhos de Deus receber. Pega essa palavra, recebe, assim como eu recebi um dia. Amém? Eu recebi, o próprio Deus falou comigo. Então Deus fala na velha aliança, Deus fala na nova aliança. De um modo ou de outro, abençoado. Deus fala. Amém, irmãos? Então tem que receber essa palavra. Amém? Talvez você não é viúva, talvez você é casada, é mãe solteira, talvez você é uma mulher separada e está preocupada com alguma providência, com alguma coisa, com alguma causa, com alguma... enfim, né? Então, abençoado, a providência de Deus chega. Muitas viúvas ainda sustentam homens, pastores, mestres, profetas, não sei, abençoado. Não, eu não sei. Mas ainda sustentam e eu não quero nem mexer com esse assunto, amém? Não é da minha alçada. Eu sou uma mulher que eu vou pregar essa palavra aqui agora, amém, abençoado? Muitas viúvas sustentam pastores. Maria, mas nem vou entrar nesta área, abençoado, amém? Tem muitas coisas que Deus nos ensina, mas tem muitas coisas que não é o momento de falar, abençoado, amém? Talvez um dia... Tem palavras que ficam guardadas há anos e a gente vai guardar, talvez a gente morre, talvez a gente nem fala a palavra. Por quê? Porque Deus não nos permite ir tão longe, abençoado. Avançar o sinal vermelho, há um sinal, amém? Há um sinal de Deus e os meus sinais te seguirão. E os espirituais discernem bem as coisas, ainda que tem coisas que... os espirituais não vão falar tudo. Tem palavra que a gente retém com a gente. É segredo nosso com Deus. Segredo nosso com o Senhor. Abençoado. Então, se a gente separar as coisas, a gente vai longe. Eu ouvi essa palavra, não é? Eu ouvi essa palavra já dentro do Ministério Graça e Apostolado. Amém? De 1, de 2. Então, se a gente separar as coisas, a gente vai longe. 1 Reis 17, vocês entenderam, abençoado? A palavra é essa, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Esta é uma palavra profética
dessa ministração. Um dia eu recebi do Espírito Santo, um dia eu recebi uma providência de Deus. Eu não cheguei a passar fome, abençoado. Eu não cheguei a passar necessidade, como o apóstolo Paulo disse. Não, eu não cheguei, abençoado. Só que eu ia chegar. Eu ia chegar numa situação bem difícil, só que Deus proveu para mim. Deus proveu para minha casa. Os anjos se achegaram para me servir, os anjos revestidos de carne, abençoado. Uma trouxe uns trocados, nunca me esqueço. Trouxe um trocado, colocou na minha mão. Isso já tem tempo. Colocou em minha mão e disse: isso aqui é para você se você precisar comprar algum remédio. Nunca vou me esquecer desse anjo. Abriu minha mão, pegou o dinheiro, colocou na minha mão. E eu, sem entender. Outro bateu no meu portão: olha aqui uma couve para você. O outro: olha aqui a sua conta de luz. Então os anjos chegaram me servindo. O outro fez uma compra no mercado para mim. É necessário a gente dar esses testemunhos, abençoado. Ainda que muita gente não faz esses relatos. Mas Provérbios 3 diz: reconheça o Senhor e Ele endireitará as suas veredas. Reconhecer o Senhor é isto, é reconhecer o Senhor em nossa vida, em uma situação difícil, em um momento difícil da nossa vida, a gente entender que os anjos apareceram para nos ajudar. Quando eu saio por aí, abençoado, eu vejo esses mendigos, né, deitados e enrolados nos cobertores, e eles não trabalham, abençoado. Eles são sustentados. Eles comem, eles têm cobertas, ainda que não dão valor. Deixam cobertores limpinhos e cheirosos lá para eles, e onde eles levantam e ali eles deixam tudo por ali e eles saem e tomam outro rumo. Mas enfim, abençoado. Então Deus vai servindo as pessoas de um modo ou de outro. Olha, abençoado, não é a campanha que vai te servir, não é a corrente que vai te servir, não é, abençoado. Não é, isso aí são coisas de homens. Mas as coisas de Deus, elas são a providência de Deus. A providência de Deus é maravilhosa na nossa vida. E quando a gente recebe uma palavra dessa, como foi o que eu recebi, assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias, assim conforme, e foi ela, a mulher, e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, assim comeu ele, ela e a sua casa, por muitos dias. Então, um anjo fez até uma compra para mim, abençoados, nesse tempo. Não cheguei a passar necessidade, viu, abençoado? Eu não cheguei, os anjos chegaram me servindo. Então, eu não cheguei a passar necessidade. Então, reconhecer Deus, abençoado. Eu não sabia nem o que era isso daí. Eu vim aprender isso no Ministério Graça e Apostolado. Então, reconhecer Deus na nossa vida é isto. Reconhece o Senhor e Ele endireitará as tuas veredas. Talvez você não sabia disso, mas hoje você vai saber disso nessa pregação. Assim comeu ele, ela e a sua casa por muitos dias, porque ela tinha falado para o profeta: mas eu só tenho bolo, eu vou fazer para mim e seu filho, para o meu filho, como é que eu vou dar o bolo, né? Olha lá, ó, Elias disse: não temos mulher. Elias disse: não temos mulher. Vai e faz o bolo como disseste, mas fazer isto primeiro para mim, o bolo pequeno trazei aqui fora, depois o farás para ti e teu filho. Porque ela tinha falado, né, no verso aqui 12, olha, abençoado: e vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar para mim e para o meu filho, a fim de que comamos e morramos. Ou seja, ela estava com pouca comida, ela não tinha muita comida. E ela pensou: como que eu nem tenho nem para mim? Como é que eu vou te dar? Escute, abençoado, isso aí são um discernimento espiritual que as pessoas, os filhos de Deus, eles têm que ter um discernimento espiritual.
da palavra, um discernimento espiritual. Aqui literalmente está falando sobre comida. Aqui literalmente está falando de comida. Mas Deus também pode aumentar o nosso azeite. Deus também pode nos dar coisas espirituais. Amém? Porque o reino de Deus ele é espiritual. Pode ser coisas espirituais abençoados. Amém? Então, olha lá, ó. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ele, ela e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou. Nem. Abençoado. Para mim, as minhas coisas nem tinham acabado. Mas as coisas iam começar a ficar um pouco difícil. Só que Deus trouxe uma provisão para mim. Deus trouxe uma provisão para mim. E Deus não faz acepção dos seus filhos. Deus vai lhe trazer a provisão naquilo que você necessitais. Deus vai lhe trazer porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus fala com os profetas, Deus fala conosco, porque o Espírito Santo está em nós. Então, abençoado, Deus não faz acepção das pessoas. Deus sempre vai nos trazer uma provisão. O profeta apóstolo Marcos Gomes, sempre ele diz, não é? Que Provérbios 27 e 27 foi a palavra que Deus falou com ele em um momento difícil dele. Então, cada um tem uma sua história. Cada um tem a sua história, abençoado. Terás muito leite de cabra para beber. Provérbios 27 e 27. E ele também estava sem. Ele também estava passando por um perrengue. Só que Deus providenciou. E naquele dia ele recebeu essa palavra de Provérbios 27 e 27. Esta é a palavra que Deus deu a ele, para ele no particular dele. E hoje ele está muito bem. Graças a Deus hoje eu estou muito bem abençoado. Estou muito bem alimentada, muito bem vestida. Então, graças a Deus. Deus tem me sustentado. Até aqui, Deus tem me sustentado. Graças a Deus. É preciso falar essas coisas, é preciso falar esse tipo de testemunho e engrandecer o nome do Senhor. Ah, não, mas eu recebi essa bênção porque eu fiz a corrente, porque eu fiz o sacrifício, porque eu fiz a campanha de 21 dias. Não, Senhor. Não, Senhor, não dê honras para esse tipo de sacrifício. Dê honras a Deus, porque Ele é o Deus, Ele é o nosso socorro bem presente. Verso 16, da panela a farinha não se acabou. Não faltará comida, não faltará nada. Olha lá, da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou. E da botija, abençoado, o azeite não faltou. Não faltará para nós o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai faltar conosco. O Espírito Santo não vai faltar conosco. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, falada por intermédio de Elias. Elias foi um homem sustentado pela viúva. Só que Deus já tinha dado uma ordenança para ela. Alô? Deus já tinha dado uma ordenança para ela. E Deus já tinha avisado o profeta, ela vai te sustentar. Então, as coisas de Deus, não podemos ir atrás de homens. Temos que entender a palavra de Deus, receber a palavra de Deus e entender que Jesus hoje vive e fala conosco através das suas palavras. Amém, abençoado? Então, a palavra profética, todos têm que receber a palavra profética e receber por fé. Pegue essa palavra, coloque na sua mente, coloque no seu coração e vai sair na sua boca. Não, mas ele sustentou aquela viúva. Porque nenhum deles pereceu. Nem a viúva, nem o filho, olha lá, ó. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela disse que só tinha para ela e para o filho dela. Alô? Só que Deus já tinha determinado essa abundância. Deus já tinha falado com ele. E Deus já tinha falado com ela. Então é preciso discernir tudo, muito bem as coisas, abençoado. Não ser enganado pelos homens. Porque não é a corrente, não é a campanha que traz prosperidade para você, que traz bênçãos.
Quem providencia bênçãos em nossas vidas, somente Deus, o nosso Senhor. Por isso a palavra diz que nós somos abençoados com todas a sorte de bênção. Nós somos abençoados porque Cristo Jesus morreu, ressuscitou, derramou sangue, foi crucificado e o seu sangue nos abençoou com toda sorte de bênção. Ele nos abençoou. Ele nos abençoou. Ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Nessa nova aliança nós estamos abençoados com toda sorte de bênção nas áreas celestiais, porque foi Ele quem nos elegeu antes da fundação do mundo, foi Ele e não nós. É sempre Deus que nos traz a providência, é sempre Ele, nunca nós. É sempre Ele, nunca é nós que fazemos para termos, é sempre Ele quem faz. Então quando Ele faz, nós temos, e aí nós temos que falar dEle. Amém, abençoado? Funciona dessa forma. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias, assim como ele, ela e sua casa, muitos dias em sua casa, muitos dias, né? Assim como ele, ela e sua casa, muitos dias. Da panela, a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. Conforme a palavra do Senhor falada por intermédio de Elias, fazei para mim. Faz para mim, mulher, o bolo. E Deus providenciou para quem não tinha, para quem tinha só para o filho e para ela, então Deus providenciou. Deus sempre vai trazer providência. Ali no verso 4, abençoado, 1 Reis, capítulo 17, versículo 4. Beberás do ribeiro e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Profeta. Então, abençoado, olha a maneira que Deus faz. Então, beberás do ribeiro e eu ordenei aos corvos que te sustentem. Deus sempre será o mesmo. Deus sempre vai nos sustentar. Receba essa palavra, abençoados, que eu um dia recebi. Eu um dia recebi do próprio Deus. Maria não faltará. Pode vir governo, pode mudar isso, pode mudar aquilo, que a gente escuta, não é? Mas o governo é assim, e vai haver essa mudança, e pipipi, pororó, e agora vai ser assim, e eles... Então a gente escuta essas coisas por aí. Não tenha medo de mudança de governo. Credes em Deus. Simples assim. Nós somos do mundo, mas nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós temos que crer na palavra do Senhor, abençoado. A providência que você está aguardando, que você está almejando, a providência vai chegar. Tá com pouco alimento, a providência vai chegar. Tá com pouco dinheiro, a providência vai chegar. Necessitais de uma cura, a providência vai chegar. Necessitais de uma causa, a providência vai chegar. Porque Deus é a favor dos justos. Tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. A providência vai chegar, porque tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. 1 Reis 17. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará. Eu recebi essa palavra, está comigo, vai morrer comigo, vou levar ela para sempre. Aconteça o que acontecer nessa terra, mudança de governo, mudança de presidente, mudança disso, mudança daquilo, a palavra está comigo, Ele me deu. Então você receba essa palavra também, profética, porque Deus não faz acepção de pessoas. Cuidou da viúva, cuidou do profeta, vai cuidar de você, cuidou de mim, tem me sustentado. Até aqui Deus tem nos ajudado. Diga essa palavra abençoada. Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém? Vamos ali para o João 10. João 10, para a gente terminar aqui. Amém, abençoado? João 10, eu coloquei no Facebook essa palavra. Faz a separação, abençoado. Nada te faltará. Isto é para isso, isto é para aquilo.
dá a sua oferta ao Senhor, amém? Nada te faltará, abençoado. João, reconhece o Senhor e Ele endireitará as tuas veredas. Serás guiado pelo Espírito Santo. Serás guiado pelo Espírito Santo. Ore, fale com o Senhor para que Ele te dê a direção. Não compra nada, não vende nada sem ter uma direção do Senhor. Ore para o Senhor, abençoado. Ore e fale com o Senhor, que Ele vai trazer uma providência. Amém? Lá eu preguei uma palavra lá, não é? As pessoas, os filhos de Deus, têm que aprender a falar com Deus. As pessoas têm que aprender a falar com Deus. Têm que aprender a ver o Senhor. Vejo Deus nas flores. Sinto Deus na brisa do mar, o cantar dos pássaros, na leve brisa do fim da tarde. É preciso ver Deus em nossa vida. É preciso ver Deus em nossa vida. Reconhece o Senhor e Ele endireitará as tuas veredas. João 10. Versículo 14, eu sou o bom pastor, disse Jesus Cristo, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, mas ele disse, eu sou o bom pastor, eu sou o pastor que conhece as minhas ovelhas, eu sou o pastor, disse Jesus, eu sou o pastor que te conhece, eu sou o pastor, eu sou o seu pastor, o bom pastor conhece as suas ovelhas, sabe do que nós necessitamos. O bom pastor conhece o seu filho. O bom pastor conhece as suas ovelhas. Sabe do que você necessita. Sabe do que você precisa. Sabe qual é o desejo do coração. O bom pastor, ele vai guiar o filho dele. É por aqui, é por ali, é assim, é assado. Abençoado. O bom pastor conhece você, filho de Deus. O bom pastor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Tendes chegados ao Monte Sião, tendes chegados a milhares de anjos, tendes chegados nessa Assembleia do Deus vivo, tendes chegado, abençoado. O bom pastor concede bênçãos para nós. Amém? O bom pastor concede bênçãos sem medidas, abençoado. É preciso só crer que a farinha da panela não se acabará e o azeite também não. Isto é uma mensagem profética. Se você receber, se você guardar, Filipenses 4. Se você receber, eu recebi, abençoado. Amém? Eu recebi esta palavra do meu Deus. Eu recebi. Pode acontecer lá fora o que for no governo. Estou nesse mundo, mas não sou desse mundo, sou do céu. Alô, o meu pai não é o presidente. Alô, o meu pai é Deus abençoado. Dono do ouro e dono da prata. Amém? Efésios 4. Efésios 4. Verso 12. Efésios 4, versículo 12. Efésios 4, versículo 12. Efésios 4. É Filipenses, abençoado. Desculpa, Filipenses. Amém? Filipenses 4. Aqui um homem, olha. Aqui um homem que teve fartura. De repente, ontem você teve fartura. De repente, hoje você está passando uma necessidade. De repente, ontem você passou uma necessidade. Hoje você está tendo fartura. Em tudo você dá graça. Em tudo você vai passar com Deus. Alô? Em tudo você vai passar com Deus. É bem melhor. Filipenses 4. Aqui está um homem que disse. Olha lá. Filipenses 4, versículo 12. Filipenses 4, versículo 12.
sem passar necessidade. Eu não passei necessidade. O apóstolo Marcos Gomes, o texto dele é este aqui, Provérbios 27, 27. Tomarás muito leite de cabra. O Espírito Santo disse a ele. Para mim, o Espírito Santo me disse, Maria, não faltará farinha na sua panela e o azeite não se acabará. Eu tomei posse dessa palavra abençoada. Eu tomei posse. Peguei, tá comigo, vou morrer com ela. Não temas, disse o profeta, a viúva. E hoje eu digo para vocês, não tema, mulher. Não tema, homem. Que Deus traz a providência. Ele é a nossa saída. Filipenses 4, versículo 12. Sem passar necessidade também ter abundância. Mas com Deus é melhor, abençoado. Paulo, ele disse, sem passar necessidade também ter abundância. De toda maneira e em todas essas coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a passar necessidade. De repente, ontem você passou necessidade. Hoje você está vivendo em abundância. De repente, ontem você estava em abundância. Hoje você já está passando uma necessidade. De repente você não está passando necessidade, mas você também não está na fartura. Então reconhece o Senhor na sua vida, que o Senhor vai endireitar as tuas veredas. É necessário que você reconheça o Senhor na sua vida. É necessário que você faça oração de ação de graças ao Senhor. Senhor, em tudo eu te dou graças. Senhor, eu estou passando necessidade, mas em tudo eu te dou graça, porque isso vai colaborar para o meu bem. Está escrito na tua palavra que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei passar a necessidade, como também eu sei viver na abundância. Então vai ter que saber e se fortalecer em Cristo Jesus para passar as provas, abençoado. Amém? Com Cristo Jesus é muito mais fácil. Então, ele é a saída. O apóstolo Paulo disse, sem passar necessidade e também sem ter abundância. E em toda maneira e em todas as coisas aprendi. Então, quem está na abundância e ainda não passou necessidade, no meu caso, abençoado, eu não cheguei a passar a necessidade. Passou longe de mim a necessidade. Mas Paulo, ele disse, eu aprendi. Então o que é isso, abençoado? Não espere o pior acontecer. Vá vivendo com Cristo. Pegue a palavra. Porque se um dia acontecer de você precisar da palavra, você vai precisar receber essa palavra profética. Não temas. Porque o Senhor providenciou para Elias o profeta e o Senhor providenciou para a viúva. E o Senhor, ele não faz acepção de pessoas, ele não faz acepção dos filhos dele, ele providencia. Sem passar necessidade e também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então, as duas coisas vamos ter que aprender. Fortalece-se em Cristo Jesus. Amém, abençoado? Não espere o pior acontecer. Vá se revestindo. Vai recebendo a palavra do Senhor. Não faltará farinha. E o azeite não se acabará. Amém? Fica com essa palavra aí de 1 Reis 17, capítulo, verso 14. Amém? Glória a Deus pela sua vida.